Teu áudio está desligado, Marcos. Muito bem, pessoal, boa noite a todos, então, né? Apresentando, dando boa noite pelos professores Marcos Pichin, pelo professor Glauco também, que estão nos acompanhando, tá? Um especial boa noite aos nossos alunos, aos coordenadores aí de polo, que estão no apoio, né? Do nosso trabalho, tá? Iniciando mais uma interação da disciplina de lógica e de programação. É a nossa segunda interação, tá? Hoje é dia 8 de outubro de 2024, estamos iniciando a nossa segunda interação. Então, pessoal, hoje nós temos uma dinâmica muito interessante, né? Um contexto mais prático do que na aula passada. Nós tivemos uma fundamentação teórica, nós tivemos um embasamento sobre questões da lógica, sobre como usar o raciocínio lógico, desenvolver algumas ações, já pensando que daqui a pouco nós estaremos desenvolvendo programas, tá certo? Então, na aula passada, o que nós tivemos de destaque, né, especial, que eu considero, tá? Foram as técnicas de desenvolvimento de algoritmos, né? Vimos os conceitos, vimos que existe a descrição narrativa, que é a forma de você desenvolver um algoritmo através de um processo mais informal, redigindo, descrevendo passos, né? Usando um português natural da nossa linguagem, né? Estabelecendo esse contato. Só deixa eu ver se eu não... Desligar. Só deixa eu tirar essa telinha daqui de cima. Só um pouquinho, pessoal. Muito bem. Marcos, só confere aí se está mantida a gravação. Tá. Estou vendo ali que está mantida a gravação. Que a telinha estava atrapalhando um pouco a nossa imagem. Então, nós tivemos a técnica, né, da descrição narrativa na aula passada e imediatamente nós já começamos a trabalhar uma segunda técnica muito interessante e muito importante para quem está começando a aprender programação, né, especialmente lógica de programação, que é a utilização da técnica do fluxograma. Tá certo? Então, nós tivemos uma dinâmica, apresentamos uma atividade, né? No livro vocês viram outras atividades, sabe? E aproveito para resgatar, né? Que talvez vocês tenham tido um contato mais próximo através da nossa lista de exercícios. Nós disponibilizamos uma lista de exercícios, nós também disponibilizamos um canal de atendimento para vocês, alunos, né, que foi na quarta-feira, tá? E até ressalto e resgato essa informação, tá? Todas as quartas-feiras, das 18h30 até pelo menos 19h30, nós estaremos, um dos professores estará disponível para tirar dúvidas dos alunos, né? Então, o atendimento passado foi muito bacana, né? Tivemos aí uns 5 alunos participando, mas foi um atendimento bem prático, né? Usamos o Fluxolab, discutimos algumas questões lógicas, algumas dicas, e acho que foi bastante produtivo para os alunos que estavam presentes, tá? Então não esqueçam dessa oportunidade também, ok, pessoal? E vocês podem fazer esse contato da própria casa de vocês sem problema nenhum. Se vocês tiverem necessidade de alguma coisa mais específica, também vocês podem questionar através do fórum de dúvidas, ok? E na aula de hoje nós vamos dar continuidade às técnicas de construção de algoritmos, tá? Olha só, na próxima interação nós já vamos iniciar a linguagem Java. Então é mais uma interação para a gente ter esse embasamento, né? Dar essa fundamentação para que a gente sinta mais tranquilidade na hora de ter uma relação com uma linguagem que é uma linguagem comercial e mais técnica, ok? Que exige um pouquinho mais de atenção, de cuidados, né? De envolvimento com a linguagem. Então, esse embasamento é muito importante, pessoal. E assim, ó, se vocês não leram o material, se vocês não estão exercitando, procurem fazer isso antes de entrar na linguagem Java, tá? Porque daí vocês vão estar muito mais preparados para aprender uma linguagem, né? E aí sem ter problemas, naturalmente, né? Que é uma naturalidade da disciplina, da área, tá? Aprender a programação às vezes não é tão simples assim, então é preciso que você reforce muito bem a base, né, de conhecimento para que as coisas transcorram de uma maneira muito mais efetiva, muito mais tranquila, né, que vocês curtam também o processo, né, e o ato de programar, tá bom?
Pessoal, hoje eu pensei em fazer a seguinte atividade com vocês, sabe? Até para resgatar. Para fazer um gancho com o pseudocódigo, né? Falamos da descrição narrativa, tratamos do fluxograma. O pseudocódigo, né? Já vem a ser uma forma de descrever um algoritmo através de expressões, de comandos que vão lembrar muito, vai ser muito parecido, muito próximo com as linguagens de programação, ok? Até um bom tempo atrás, né, para quem o professor Marcos Piching vai saber, o professor Glauco, talvez vocês não saibam ainda, né? Mas antigamente, quando a gente pensava em fazer algoritmos, a gente só tinha papel e caneta, tá certo? Hoje em dia nós temos ferramentas, né, que dão um suporte, né, que permitem com que o processo de abstração não fique só no papel e na caneta, né? Que hoje a gente já possui algumas ferramentas para colocar em prática e perceber como as instruções são executadas, né? Como cada passo é executado, o que é armazenado, o que é registrado, e a forma de entendimento, naturalmente, passa, né, e se torna muito mais clara para quem está desenvolvendo, tá? Antigamente, nós tínhamos que ser muito feras numa técnica chamada teste de mesa. Não sei se já ouviram falar nisso, mas o famoso teste de mesa era onde a gente colocava as coisas no papel e sabe o que mandava rodar? A nossa caixolinha aqui, ó. A gente tem aqui instrução, escrevendo, fazendo simulação, usando o nosso próprio raciocínio, que é um excelente exercício, tá certo? Procurem, antes de mandar futuramente executar um programa, um fluxograma, um pseudocódigo, tá? Procurem ver o código, tá? De uma forma mais crítica, percebendo que o código vai sabendo, né, ou tendo uma percepção, é o ideal, se o código vai estar próximo daquilo que eu quero, tá certo? Ou se ele precisa de alguns ajustes, fazer alguns testes, enfim. Então, o teste de mesa, pessoal, é uma técnica antiga, tá certo? Mas ela não é desconsiderada, ok? Hoje, como vocês são muito imediatistas, né? O que vai acontecer quando a gente começar a programar? Vocês já vão abrir lá o ambiente de programação e sair digitando os códigos, né? E mandando o compilador, mandando a máquina que trata a linguagem, né? Verificar se tem erro, e aí você testa, tudo muito rápido. Não, cuidado com isso, tá? Vocês serão especialistas na área da programação. Então é muito importante que vocês percebam, né? O que cada código, cada ação vai fazer exatamente dentro do seu programa, ok? Então, pseudocódigo, pessoal, é aquela transição, tá certo? Para a linguagem de programação. Nós teremos umas instruções, mas serão instruções fáceis de nós entendermos, porque o pseudocódigo tem a característica de ser escrito na linguagem em português, tá certo? Ah, por quê, professor? Porque lá na linguagem comercial, nas linguagens de programação, utiliza-se a linguagem comercial, que é o inglês. Então, todas as linguagens utilizam expressões, o vocabulário em inglês para tratar o código. Até porque a linguagem ela é mundial, ela é universal. Então, essa linguagem, a questão de trabalhar com a terminologia, com o vocabulário em inglês, é padrão mundial, ok? Mas também assim, não se preocupem, né? Alguns alunos pensam assim, professor, então eu tenho que saber inglês para aprender a programar? Não se preocupem com isso, porque a linguagem de programação tem os vocabulários em inglês, mas são vocabulários muito simples. E essa transição que vai permitir, né, que nós vamos ter, que é o pseudocódigo para depois o código, na linguagem Java, tá? Vocês vão perceber que a transição ela é muito tranquila. São pequenas palavras-chave, né? E as outras nós também vamos nos acostumando. Então a gente vai aprender um pouquinho de inglês, alguns termos muito básicos, muito elementares, tá? Não precisa necessariamente aprender inglês. Se bem que nós, professores, sempre recomendamos que o aluno também pense
em aprender inglês, porque muita bibliografia, muita referência sobre as linguagens, algumas palestras, né, são feitas em inglês e isso ajuda, né, na sua relação, tá certo? Com outras formas de informação, tá? Então, nesse caso, sim, é bem interessante, ok? Bom, pessoal, nessa primeira parte, então, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou trazer para vocês, primeiramente, um exemplo, ou aliás, uma questão da nossa lista de exercício. Vou tratar com vocês das duas formas que nós conhecemos, que é a descrição narrativa e o fluxograma, e na sequência nós já vamos entrar no pseudocódigo, e só que é o seguinte, tá? Nós não utilizaremos o pseudocódigo no papel, nós utilizaremos o pseudocódigo utilizando também de uma ferramenta, assim como a gente fez no fluxograma, tá? Que é o Portugal Studio. Você já deve estar sabendo, vocês já viram o que está no e-book, né? Já viram as recomendações de utilização do ambiente. A gente já pediu para vocês, inclusive, né? Fazer a instalação. Tem uma versão web do Portugal Studio também que é possível. Depois eu mostro para vocês, para quem precisar. Mas a recomendação é que vocês façam a instalação. Mas bom, nessa questão, o que vai ser interessante? Porque o Portugal já vai servir como uma certa linguagem, tá certo? E é interessante que o Portugal Studio, ela tem uma característica, pessoal, vejam só, não tem a característica de uma linguagem comercial. O pseudocódigo, que é um produto, inclusive, catarinense, né, produzido pela Univale, tá? Ela traz todo um vocabulário em português, onde nós vamos, como se estivesse programando mesmo, sabe? As ações, as estruturas, usando a linguagem em português. E aí nós vamos ver já algumas características relacionadas à produção de código, que é o quê? Escrever corretamente, respeitar uma sintaxe, respeitar uma semântica, que é o significado, e aí tudo isso vai ser tratado quando nós já estivermos daqui a pouquinho trabalhando com o Portugal Studio. Então é uma ferramenta que vai ajudar muito vocês no entendimento lógico, né, para soluções de problemas relacionados à programação. E aí a transição depois para o Java, vocês vão perceber que a transição, a dificuldade maior vai ser na adaptação à linguagem, tá certo? Aliás, adaptação ao ambiente, porque a adaptação à linguagem ela vai fluir de uma certa maneira assim bastante tranquila, ok? Então é muito importante então, que vocês continuem praticando, tá? Recebi algumas mensagens no privado, né? Tivemos ali o atendimento, tá? No fórum de dúvidas também, então a gente tem dado as assistências necessárias. Não deixem acumular conteúdo. É o principal alerta que nós, professores, fazemos para quem está começando a programar, ok? Muito bem. Então, como eu falei para vocês, nós vamos primeiro fazer um resgate, né? Bem rápido, pessoal. Não quero perder muito tempo, porque quero dedicar mais tempo ao Portugal Studio, tá? E quero aproveitar, acrescentar aí para vocês uma dica que vai ajudar vocês na primeira atividade complementar, tá bom? Que talvez já tenha alguns que já fizeram, hein? Já dei feedback lá nas postagens da atividade complementar 1. Aliás, pessoal, você já sabe quando é que vence a atividade complementar 1, né? Vocês estão aí bem antenados, tá? Se não sabe, vou aproveitar para resgatar aqui, tá? Até anotei para quem não esquecesse. A atividade complementar 1 vai fechar no dia 20 de outubro. Então tem um bom tempo ainda pela frente, né? Essas semanas vai dar uma base boa para vocês fazerem. O problema não é nada assim muito complicado, tá? E já antecipo também, pessoal, que a atividade complementar 2 vence no dia 27. Então tem uma atividade vencendo e uma semana depois uma outra atividade. Antes do dia 27, nós teremos mais uma interação, tá? Na próxima interação do dia 27, não. Dia 27 é um domingo, seria no dia 24, não lembro aí qual é a data. 20, 21, 22, 22, se não me engano. 20 é domingo, 21, 22 de outubro nós teremos mais uma interação, tá? Aí nessa interação, no início da interação, a gente vai tratar um pouquinho sobre as expressões e operadores.
Mas, pessoal, não deixem de ir estudando esse conteúdo. É aquela famosa dica, tá? Se preparem para o conteúdo que vai ser discutido na interação. Não deixem passar esse momento, porque a interação ela é muito rápida e às vezes não é possível a gente ficar explanando conceitos, detalhando algumas questões, tá bom? A gente trata de dúvidas, de questões mais relevantes do conteúdo, para chamar a atenção de vocês. Ok, pessoal? Então, cuidado, tá? Fiquem aí atentos aos prazos também. Muito bem. Como eu falei, nós vamos aqui, deixa eu já está compartilhada a tela, deixa eu trazer aqui a telinha para vocês, sobre a nossa... Eu trouxe aqui, eu coloquei até a lista de exercício. Se vocês não fizeram, pessoal, sugiro que vocês façam. Para quem já fez em fluxograma, que foi tranquilo, professor, foi legal, foi tranquilo, foi beleza. Tá. Para quem já fez no fluxograma, agora vai fazer, sabe o quê? Vai pegar essa lista, de agora em diante, essa lista pode ser desenvolvida usando o pseudocódigo. Então, já sugiro, tá certo? Depois eu boto um alerta lá no fórum, tá? Que vocês usem essa lista e exercitem o ambiente Portugal Studio para perceber a evolução na forma de desenvolvimento de instruções, tá, pessoal? O fluxograma ele é muito mais gráfico, muito mais de base mais simples, né? Mais de introdução, ok? No Portugal Studio a gente já pode explorar alguma coisa a mais, inclusive se antecipar em algumas situações que serão importantes para nós, que serão temas também da nossa disciplina, tá certo? Ok, vamos lá. Pessoal, desse exercício aqui, rapidamente falando, tá? Eu acho que talvez valha o resgate para vocês, né? Ou aqueles que ainda não estão ainda muito firmes, tá? Por favor, pessoal, se vocês tiverem alguma questão, já vão passando aí no chat para os professores, tá? Sabem? E aí o professor passa para mim e eu vou tentando ajudar vocês aqui. O professor também pode via chat já solucionar alguma dúvida de vocês, tá? Fiquem à vontade, tá? Para aproveitar bastante esse nosso tempo, tá bom? Pessoal, vamos pensar no segundo exercício. Vocês estão vendo ali um problema, né? Voltando aqui um pouquinho, tá? Resgatando, ó. Vejam só qual é o objetivo. Eu preciso saber, estabelecer um passo, sabe? Para calcular a área de um quadrado e o perímetro também desse quadrado, né? Qual é a base, qual é a sustentação que nós temos nesse problema? Então, se você fosse orientar, por exemplo, alguém a fazer um cálculo, né? Claro, a gente pensa em orientar porque, da mesma forma que a gente pensa em orientar uma pessoa, a gente vai pensar em desenvolver um programa, tá? Que vai ser para alguém, vai ser um produto para um cliente, vai ser útil de alguma forma para uma outra pessoa. Então, nós também iremos, quando estivermos programando, estabelecer comandos utilizando uma linguagem de programação. Mas pensando agora no algoritmo, que passos nós teríamos para resolver o problema 2? Assim como a gente fez na aula passada, pessoal. Se vocês puderem interagir, melhor, senão eu já vou me antecipando um pouco, né? Qual o primeiro passo, se eu fosse fazer a descrição narrativa, para resolver esse problema? Tá? E interessante, né? O primeiro passo tem relação com dado. E normalmente o dado, né, é uma fonte básica para os nossos programas. Não que todo programa precisa de dado, tá certo? Mas grande parte, a grande maioria dos programas, tá certo? Para que algo aconteça, precisa de dado, ok? Muito bem. Qual seria o primeiro passo para resolver o nosso problema? Colocar alguma coisa no chat? O que vocês acham? O primeiro passo seria o quê? Eu preciso do dado. Qual é o dado necessário para esse problema? Aí vocês vão dizer assim, professor, o primeiro passo é saber qual é o lado do quadrado, qual é a medida do lado do quadrado. Esse é o primeiro passo. Perfeito. Depois nós vamos fazer isso no fluxograma, ok? Tá? Vamos depois interpretar ou traduzir isso para o fluxograma. E na sequência nós vamos fazer isso para o pseudocódigo. Vamos ver como é que se comporta essa transição utilizando as técnicas de construção de algoritmos, tá bom? Então o primeiro passo é obter o lado do quadrado.
O segundo passo, pessoal, eu já tenho o lado quadrado. O que eu preciso? Eu já posso fazer alguma coisa? Eu já posso emitir alguma resposta? Não, ainda não posso. Eu não tenho uma resposta necessária ainda. Mas o que eu preciso fazer? Bom, vamos lá. Eu preciso fazer duas coisas. Estão vendo ali? Eu preciso fazer dois cálculos. Um é calcular a área e o outro é calcular o perímetro. São duas ações diferentes. Qual é a fórmula da área do quadrado, pessoal? Qual é a fórmula da área do quadrado? Você deve estar respondendo: ah, professor, não me lembro. Pessoal, quando vocês não souberem alguma coisa sobre o problema, vocês têm que se envolver com o problema. O problema trata de quê? Geometria plana, é matemática, né? Muitos programas são matemáticos, né? São cálculos, mas enfim, vamos descobrir, vamos pesquisar qual é a área do quadrado, tá? É simples, mas se por acaso não souber alguma coisa, vamos correr atrás. Ah, eu botei uma colinha aqui para mim, tá? A área do quadrado é. Eu botei aqui para não esquecer, tô brincando. A área do quadrado é lado vezes o lado. Então eu preciso realizar o cálculo. Então o primeiro passo é obter o dado. Segundo passo vai ser o quê? Multiplicar lado vezes o lado. E isso eu vou ter né? Eu vou ter a área, tá certo? A partir do momento que eu tenho o lado e vezes lado já vai gerar um dado, já vai gerar uma informação, que significa área do quadrado, eu já posso externalizar, já posso apresentar essa informação, ok? Então eu posso, por exemplo, né, terceiro passo, gerar o resultado da área do quadrado, tá certo? Próximo passo, calcular o perímetro. Pessoal, como é que eu calculo o perímetro? O que é perímetro? É a soma dos lados. Então vai ser o quê? Lado mais lado, mais lado, mais lado, mais lado. Ou, se vocês quiserem usar um pouquinho da lógica matemática, da associação, eu faço 4 vezes o lado. Então, tanto faz usar uma fórmula ou outra. Então, eu posso fazer assim, ó, quarto passo, multiplicar 4 vezes o lado do quadrado. E fazendo esse cálculo, eu obtenho um resultado. E aí, consequentemente, da mesma forma com que eu realizei a instrução para calcular, eu realizo uma instrução para apresentar esta informação. Então, eu tenho aí um algoritmo de 5 passos, basicamente. Ok? Aí vocês podem perguntar assim, professor, a ordem desse algoritmo podia ser diferente? Pode, tá, pessoal? Porque os caminhos podem ser diferentes de um algoritmo, de um programa, tá? Mas eles atingirem o mesmo resultado, eles atingirem o mesmo objetivo, tá certo? Então, qual foi a ordem que nós estabelecemos? Obter dado, calcular a área, calcular perímetro, mostrar perímetro, né? Eu poderia obter o dado, calcular a área, calcular perímetro, mostrar área, mostrar perímetro, ou vice-versa, ok, pessoal? Então, as instruções, elas podem estar em ordens diferentes, tá certo? E ainda assim, resolver o problema. Isso vai depender do quê? De cada um de nós. De cada um de nós. É a percepção pessoal, tá certo? E aí vocês podem ficar tranquilo quando, por exemplo, o meu programa está diferente do teu, mas o meu está funcionando, o teu também está funcionando. Então significa que são dois problemas que têm soluções diferentes, caminhos diferentes. Ok, pessoal? Então cuide com isso. Não se preocupe, não existe quase sempre, né? Não existe uma única solução. Eu tenho soluções alternativas. A lógica, quem aplica é você. E aí você vai traçar, através do seu raciocínio lógico, o caminho que você achar mais conveniente, mais claro para você, mais fácil. Tá entendendo, pessoal? Então você vai usar aí das instruções para estabelecer uma sequência de instruções para resolver um problema, né? Acabei de falar o conceito sobre algoritmo, ok? Então é mais ou menos nisso que a gente vai se basear. Ok? Tudo bem, tranquilo, professores? Como eu não tenho feedback visual, o legal, sabe o que é? No presencial, quando a gente olha para os alunos, às vezes a gente já sabe que o aluno está com dúvida. Aqui eu não estou olhando para vocês, estou olhando para mim mesmo. Então, quer dizer, eu não tenho como perceber isso, tá? Então fiquem à vontade, pessoal. Se por acaso a explicação não estiver clara o suficiente, tá?
questione os professores e a gente faz uma dinâmica, enfim, tá certo? Fique à vontade. Pessoal, para estabelecer, isso ficou muito abstrato, né? Esse artigo ficou muito abstrato, mas o problema é fácil, eu consigo resolver, ok? Pessoal, vamos fazer um teste de mesa. Olha, o teste de mesa chegando aí novamente. Muito bem. Pessoal, vamos lá, seguir os passos, ok? Lado quadrado, eu vou passar o dado para você. Atenção, tá? Você vai fazer o processamento. Eu sou o usuário e você é o computador. Eu digo assim, ó, o lado quadrado é 5, ok? Gerei o dado de entrada. O segundo passo é calcular a área. Pessoal, calculem a área. Terceiro passo, qual é a área? Alguém bota no chat aí. Continuando. Quarto passo, calcular o perímetro. 4 vezes o lado. 4 vezes 5. Calculem. Calcularam? Opa, armazenou memória? Beleza? Externaliza isso. Qual é a área do perímetro? Bota aí no chat, ok? Para quem respondeu 20, 25 acertou, tá certo? Não, professor. A área é 25 e o perímetro é 20. Beleza? Se responderam isso, vocês realizaram uma sequência de comandos, pensaram na solução, fizeram uma simulação, então vocês traçaram um caminho lógico para um problema. Ok, galera? Vamos então fazer o que agora? Vamos trabalhar no Fluxolab. Trouxe o Fluxolab para vocês novamente e vou traçar aqui os passos. Lembrando que o Fluxolab precisa de um início e um fim, ok? Então vamos lá. Vou colocar aqui. Tá bom o tamanho para vocês, pessoal? Tá muito grande? Se eu puder diminuir, se eu diminuir assim, se por acaso ficar muito pequeno, vocês me falem que eu aumento um pouco mais a tela, tá bom? Início. E vou ter depois colocar um fim lá quando terminar meu algoritmo. Pessoal, o primeiro passo do que é entrada de dados. Então, vou criar aqui, ó, um objetozinho entrada de dados, ok? Muito bem, preciso estabelecer o quê? No fluxograma, nós já começamos a ter algumas regras. Já temos um ambiente, né, que minimiza a abstração do problema, mas nós temos que entender um pouco mais o que significa o fluxograma e algumas necessidades relacionadas à própria programação. Como, por exemplo, eu preciso de um repositório de dado. Lá na programação, nós vamos precisar de variáveis de memória, tá? Inclusive, o Fluxolab aqui fala de variáveis, já traz um contexto técnico, né, sobre a programação. Então, aqui, ó, eu vou botar no leia, ao invés de vazio, vou chamar de leia, vou chamar aqui lado, vou chamar isso aqui de lado mesmo, ó, leia lado. Vou fazer um paralelo e colocar aqui nas minhas variáveis, vou criar uma variável e vou dizer que essa variável vai se chamar lado. Ok? Tá lá. Lado vai ser do tipo número, ok? Aqui também a gente tipifica, né? Especifica qual é a forma desse dado. Então vai ser um dado numérico, tá bom? Vou unir aqui os caminhos, vou unir as ações, ó, ok? Do início para o lado. Depois do lado, pessoal, primeiro passo, segundo passo é calcular a área. Para calcular a área, pessoal, vou usar um símbolo de atribuição. Porque na atribuição eu tenho o cálculo da área, né, como a gente formulou na descrição narrativa, e o resultado desse cálculo vai ter que ser atribuído. Por isso que esse objeto se chama atribuição. O resultado da expressão matemática que vai calcular a área vai ser levado para a nossa variável, para a nossa caixinha, para guardar o dado que corresponde à área. Ok? Então aqui eu vou trocar o vazio e vou botar a fórmula. Aí, olha só, pessoal, aqui nós estamos sendo obrigados a seguir uma regra. O fluxograma aqui, o Fluxolab, tem uma regra. Eu não posso fazer a descrição narrativa aqui. Eu tenho que escrever conforme uma sintaxe, pessoal. Sintaxe é uma palavra fundamental na programação. Eu tenho que respeitar a forma que essa ação vai ser estabelecida para que funcione, porque senão pode ser que não funcione, pode ser que dê algum erro, tá? A nossa máquina fica com a engrenagem aí meia falha e não executa, ok? Como é que é a atribuição? Falei na aula passada. Eu tenho que ter a fórmula você já sabe, né? A fórmula é lado
vezes o lado. Essa seria a fórmula. Mas como é que eu faço para atribuir? Antes da fórmula, eu coloco o nome da caixinha que vai receber esse resultado. Então, vamos chamar aqui de área. Um nome bem tranquilo, né? Um nome bem comum para a nossa situação. Então, área vai ser igual a lado vezes lado. Ou área vai receber o resultado da expressão matemática lado vezes o lado. Eu vou definir isso, percebo que isso aqui é uma receita. É uma ação genérica, tá certo? Eu não sei quanto vai ter na área. Eu não consigo estabelecer quanto vai ter na área, só se eu souber qual o valor que eu vou usar como dado de entrada. Como a gente fez aquele exemplo ainda há pouco, que eu falei 5, né? E vocês fizeram o cálculo. Vou salvar a alteração, tá bom? Vou unir aqui, ó, os pontos, né? Descer um pouquinho aqui, tá? Enfim, vou fazer o mais justinho possível. Depois de calcular o lado, pela nossa sequência, eu falei o quê? Podemos escrever a área, tá certo? Ou podemos calcular o perímetro. Então, essa sequência agora, nós temos aqui duas possibilidades, né? Ou já escrever o resultado da área, ou primeiro calcular o perímetro, depois eu escrevo, né, os dois, tá certo? Vou fazer passo a passo. Vou botar aqui uma saída, a gente definiu originalmente, tá? E aqui eu vou dizer assim, escreva. O que eu tenho que escrever, pessoal? Eu tenho que escrever o quê? Deixa eu mudar aqui. O que eu quero escrever? O que eu quero apresentar? Eu quero apresentar o conteúdo que está dentro da nossa caixinha, da nossa variável. Qual é essa variável? A variável se chama área. Então eu boto aqui assim, ó, área. O que tiver dentro da caixinha vai ser trazido e externalizado daqui a pouco na nossa área aqui de entrada e saída. Vou fazer a conexão. Acabei aqui esquecendo de fazer um negócio, tá? O que eu esqueci de fazer? Assim como eu criei a variável lado, eu preciso também criar uma outra variável. Atribuição, né? Se é uma variável diferente, eu preciso criá-la, tá? Então eu vou adicionar. Estou fazendo dessa forma para ficar mais didático, né? Cada dado tem o seu objetivo. Tem o dado de entrada, o dado que calcula a área e assim por diante, tá? Então nós vamos colocar aqui assim, área. Coloquei área, numérico, tá lá. Próximo, na sequência, pessoal, é mais ou menos uma repetição, só que agora é para o perímetro. Vamos fazer para o perímetro. Vamos fazer aqui, então, vou botar aqui assim, ó. Perímetro, vou escrever perímetro mesmo, tá? Vai ser igual ao quê? 4 vezes o lado, tá? Opa, isso, 4 vezes o lado. E vou salvar a alteração. Vou fazer a união, vou criar a minha variável, então eu tenho aqui uma terceira variável chamada de perímetro. Muito bem? E na sequência aqui, ó, vou mandar uma saída. Nessa saída, o que eu tenho que mostrar? Eu quero mostrar o que tem dentro do perímetro, né? O objetivo, mostrar o perímetro. Então eu boto aqui perímetro e vou mandar salvar. Tem mais alguma coisa para fazer além disso? Não, professor, esses são os 5 passos que nós definimos, né? Inclusive, a gente pensou isso dessa forma, mais ou menos, quando a gente fez a descrição narrativa, né? Obter o dado, multiplicar o lado vezes o lado, para ter a área do quadrado. Né? Apresentar a área. A gente fez isso na descrição narrativa, certo? E aí eu vou colocar um fim, porque todo algoritmo, todo programa tem um início e tem um fim. Tá certo? Então, aqui, respeitando o fluxograma, né? De uma forma ilustrada, eu tenho aí todos os meus passos estabelecidos. O bacana do Fluxolab, que eu acho um barato, é perceber a execução de cada ação quando isso for submetido a uma execução, tá? Então, vamos executar. Pessoal, se por acaso tivesse algum probleminha, aqui em cima estaria dando um erro. Aqui está dizendo que está pronto para iniciar. Então, automaticamente, tá, já está reconhecido que o fluxograma não possui erros de sintaxe. Ele está bem escrito. Ok, pessoal? Eu chamo a atenção nessa questão dos erros, pessoal, porque alguns confundem um erro no programa como se um erro impedisse de um programa ser executado, tá? Tem 2 tipos de erro. O erro que impede um programa de ser executado,
que é um erro técnico que você tem que corrigir, tá certo? Mas tem um outro erro, pessoal, muito perigoso, que eu chamo de erro lógico. Ou seja, o programa faz, o programa executa, mas tem alguma coisa errada no programa porque o resultado não foi o esperado. Eu fiz um teste de mesa, deu uma resposta para mim. Quando eu executei, dei outra resposta. Então, cuidem, tá certo? Porque às vezes um programa roda, executa, mas ele pode gerar em algum momento, em alguma situação, algum dado equivocado. Esse erro é o pior de todos, porque às vezes passa desapercebido e às vezes lá na frente, quando ele vira um produto, acaba gerando algum problema muito grave, muito sério. Ok? Então, cuidado com os erros lógicos, tá certo? Tá? Vocês, daqui a pouco, eu vou chamar atenção também que quando vocês fizerem programas, que vocês procurem sempre executar, aliás, executar, claro, para testar, né? Mas testar de formas diferentes, testar todas as linhas, provoquem um erro no programa, verifiquem, né? Uma possibilidade de erro no seu programa. Então, sempre pense nisso, tá? Tanto é que nós temos uma cadeira chamada teste de software, tá? Que é muito importante, tá? Para minimizar, claro, ninguém vai fazer, a gente vai fazer alguns testes simples aqui para o momento, né? Mas lá adiante vocês vão ter aulas específicas sobre isso, tá? Para cuidar, para que você não tenha um produto que não tenha erro sintático, né? Ou semântico de escrita, mas ele gera resultado errado. Então, cuidado com isso, ok? Vocês vão aprender técnicas muito interessantes. Aliás, é uma formação, tá? Profissional especializado em teste de software, tá? Também é uma especialização. Muito bem. Abri um parênteses para um comentário mais geral. Voltando aqui para o nosso problema, nós vamos agora fazer uma execução, ok? Primeiro passo, veja que quando apertei ali para executar, o cursor já veio aqui, ó, embaixo, pedindo o dado entrada. Vou colocar aqui o mesmo 5, ok? Que eu passei para vocês, tá? Porque a gente já fez um teste mental. Vamos ver se o resultado vai ser igual, ok? Vou executar. Opa, eu tenho que dar um Enter aqui, né? 5, Enter. Aí ele leva para lá. Um detalhe, pessoal. Vocês estão vendo que o 5 foi levado aqui, ó, para a caixinha, para a variável de memória. Está lá com 5 guardado. Eu executando, vou seguir os passos, gerou 25, mas o 25 ainda está na caixinha. Quando é que o 25 vai ser mostrado para nós? Quando ele executar um comando de saída. Estão vendo as diferenças, pessoal? Comando de entrada, atribuição, saída. Tá? São os conceitos mais elementares na programação. E aí, vamos lá. Agora ele vai, ó, mostrou 25. Vai continuar. Calculou o perímetro, já levou o 20 lá para o perímetro. E agora eu executo, ele vai mostrar o 20. Então, entrou 5, saiu 25, saiu 20. Ok? Se vocês não gostaram muito da saída, que ficou muito seca, né? Muito sem orientação, tá certo? Para nós que estamos testando a lógica, já vimos que a lógica está adequada, aparentemente está funcionando. Se eu testar com outro valor, naturalmente, em função do dado de entrada, teremos respostas diferentes. Naturalmente, né? Obviamente, como a gente fala, tá certo? Uma questão interessante. Ah, professor, eu posso fazer uma saída melhorada? Claro, tá? Você, quando programar, você não vai fazer um programa só para estar a lógica. Você vai ter, por exemplo, vai ter que ter uma percepção de comunicação. Ah, como assim, professor? Você vai ter que fazer um programa e esse programa ele vai ter que conversar com o usuário. É uma dinâmica, uma prática muito interessante, né? Quando você chega no banco e você erra a senha, o que aparece? A máquina buzina, dá uma emergência, chama a segurança? Não, não. Ele dá uma mensagem. Sua senha está incorreta, não tem isso? O programa percebe algum equívoco, o programa passa para o usuário algum problema que aconteceu. Então, as saídas, as respostas, até mesmo as entradas, a obtenção dos dados, elas podem ser trabalhadas de uma forma, vamos dizer assim, melhor, de melhor interação, entendeu? Com orientações, com coisas bem explicadas. Então, como é que poderia melhorar uma interação nessa aplicação aqui? Por exemplo, no dado de entrada. No dado de entrada, apenas estava lá um risquinho piscando, a caixinha lá e pedindo dado. Tá certo? O que seria interessante, antes de solicitar o dado, diretamente, antes do leia,
se isso fosse um programa, o que seria interessante nós termos? Uma mensagem orientando, né? Olha, digite o lado do quadrado. Mas como é que a gente faz isso? A gente vai ter que trabalhar com as nossas ações. Então, quando a gente quer externalizar alguma coisa para orientar alguém, para que ela faça alguma coisa, uma entrada de dado, por exemplo, como é o caso aqui nesse problema, eu posso fazer o quê? Bom, mas como é que eu faço? O que eu uso para mostrar alguma coisa na tela? Eu uso o quê? Uma saída. Então eu posso fazer o seguinte, deixa eu deixa eu fazer uma gambiarrazinha aqui, pessoal. Deixa eu tirar essa conexão aqui, tá certo? Deixa eu só botar para cima. Vou fazer aqui, ó, botar uma saída, tá certo? E vou fazer assim, ó. Pessoal, depois eu posso passar o link disso aqui, tá? Aqui, ó, essa saída tem que ter o quê? Eu quero mostrar alguma coisa para o usuário. Coloquei no material, não falei na aula passada, tá certo? Mas eu alertei vocês para a leitura. Se eu quero escrever uma mensagem qualquer, eu faço o quê? Eu uso alguma expressão que eu quero apresentar entre aspas duplas. É uma padronização, pessoal. Isso que eu vou fazer aqui agora, ó, aspas duplas, e vou botar assim, ó, digite o lado do quadrado. Tá certo? Vou botar aqui dois pontinhos, etc. E fechei. Vou salvar aqui a alteração. Beleza? Quando eu executar, olha só o que vai acontecer. Olha lá. O que apareceu primeiro, pessoal? Digite o lado do quadrado. E ele já está parando aqui, ó. Ele já executou, né? Ele está parando aqui. Opa, cliquei na tela errada, perdão. Ele já está esperando aqui eu digitar o lado. Boto um 7. Claro, naturalmente agora vai executar todo o restante. Ok? Então já deu uma cara diferente. Da mesma forma como a entrada de dados ficou melhor orientada, justamente com as mesmas ações que eu tenho ali disponível para mim, nada absurdamente difícil, tá certo? Eu também posso melhorar a qualidade da nossa saída. Então, ao invés de mostrar 25, 20, sei lá, dependendo do dado, eu posso explicitar uma mensagem que fique mais clara, ok? Então, aqui, ó, deixa eu só fazer aqui, depois, antes de escrever, aqui, ó, nesse escreva, vocês percebem, um detalhe, pessoal, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, tá? Aquele escreva que eu fiz lá na frente, antes do leio lado, vocês perceberam que eu usei aspas duplas, certo? E aí digitei toda aquela frase, vocês perceberam que aquelas aspas duplas, tudo que estava dentro das aspas duplas foi colocado na saída, certo? Aquelas aspas duplas, aquele conteúdo, nós temos uma expressão técnica, nós chamamos de literal. Então, quando a gente quiser usar um literal, que é algo que não vai mudar quando eu for usar uma saída, tá certo? Quando eu quero complementar, né, reformular minha saída, eu posso usar objetos literais, tá certo? Para que a apresentação, né, a comunicação, a interação com o usuário seja melhor estabelecida, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, ao invés de escrever área simplesmente, eu posso fazer assim, ó, não só escrever área, eu posso fazer assim, ó, boto aspas duplas e boto assim, a área, sei lá, a área do quadrado é uma frase qualquer, pessoal. A área do quadrado. Eu posso até fazer assim, ó. A área do quadrado de lado, usar o lado, é tal. Eu posso fazer isso também, tá? Eu vou até fazer aqui só para a gente mostrar para vocês. A área do quadrado. A área do quadrado de lado. Opa. A área do quadrado de lado. E aí eu boto aqui assim uma vírgula e boto lado. Ó, separo com vírgula e boto aqui assim. Opa. Tá. Ficou comprida, né, pessoal? Mas deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vamos ver, vou botar nesse comecinho, tá? Olha só. Então, a área do quadrado de lado até aqui, ó, é o literal. Como agora eu vou usar uma variável, é um outro objeto, vamos dizer assim, tá? Eu separei com vírgula. Então, ele vai escrever o literal, depois ele vai trazer o... Quando tá sem aspas, tá certo? Subtende-se que aquilo ali é uma variável.
tá bom? Só para diferenciar. Então, nós temos o literal, temos uma variável, depois tem o quê? Mais um pouquinho de literal para fazer a composição da nossa frase, ó, certo? E depois do literal então, a área do quadrado de lado tal é tanto. Então, essa vai ser a dinâmica para essa ação. Mesma coisa aqui, ó, tá? Aqui eu vou fazer mais simples, tá? Porque vocês já entenderam, né? Aqui eu boto assim. Botar assim. E o perímetro é, fecho aspas duplas, tá? Se eu deixar assim, pessoal, ó, ele vai, se deixar assim, ó, estão vendo que está dando ali um erro de compilação? Olha, professor, tem alguma coisa errada aí. E aí, aqui no ambiente é um pouco mais difícil, né? Mas tome cuidado quando acontecer o erro, tá? Aqui, ó, já tá dando, ó. Pontei, eu vou aqui. O que aconteceu aqui, gente? O que faltou aqui? Pô, mas tá tudo certo, parece. Ah, não, esqueci de separar os objetos. Então tá, tem o literal, separo com a vírgula, tá certo? Alguns ambientes podem usar o mais também para concatenar. A gente vai ver isso depois, que é concatenação, tá? Mas enfim, isso aqui já seria o suficiente. Então, só para mostrar agora como é que ficaria. Ó, primeiro passo, vamos lá. Digite o lado. Vou botar aqui assim, sei lá, 7, vai? 7. Ó, botei lá 7. Vou continuar a execução. Ó. A área do quadrado de lado 7 é 49. Viram ali? Ficou muito. Fala a verdade, pessoal. Fica muito melhor, né? A comunicação, né? A mensagem sendo devidamente escrita, bem pontuada, tal. Então procurem pensar, tá certo? Na solução lógica, evidentemente que é a principal, tá? Mas a questão também da interação, como isso pode ser apresentado, né? E ser valorizado, né? Porque é um trabalho que tem que ser valorizado sim, tá? Calculou o perímetro nas variáveis e vai mostrar. E o perímetro é 28, ok? Alguma dúvida aqui no fluxograma, professores? Alguma necessidade até o momento? Tá tranquilo? Aqui tá rolando tudo tranquilo aí. Beleza. Tudo certo, sem problema. Então tá. Então a gente subentende que tá tudo indo de boa. Tá legal, tá? Então vamos lá. Pessoal, agora o que eu quero fazer é o seguinte. Bom, isso aqui foi para reforçar o que nós estudamos até 2 semanas atrás. Ok? Reforçamos, nós fizemos exercícios e agora vamos para o pseudocódigo. Tá bom? Bom, para o pseudocódigo, tá? Nós vamos utilizar uma ferramenta chamada Portugal Studio. Tá, pessoal? Então, para quem não conhece, existe uma ferramenta Portugal Studio Web, pessoal. Para minha surpresa, ela foi reformulada, tá? Ela teve uma atualização agora em setembro. Eu não gostava muito, sinceramente, eu vou falar sério, sabe? Eu, sinceramente, não gostava muito da versão web do Portugal Studio, que não se comportava muito bem, tinha um outro bugzinho, então às vezes não funcionava legal. Então eu sempre recomendei fazer instalação, né? Quem tem um computador vai lá, instala o Portugal Studio na sua máquina e tal, para testar, fazer as experiências, enfim. Eu confesso que eu estava usando aqui, eu fiz acho que funciona, tá? O endereço, pessoal, é Portugal. Depois eu vou passar no informes para vocês, tá? Mas se o professor quiser botar aí, o Marcos ou o Glauco, tá? É portugal.dev, é o endereço, tá? Vai entrar no Portugal Studio. Então, se por acaso o Polo ainda não instalou o Portugal Studio, que já devia ter instalado, pode usar o Portugal Dev. Se não, usa o próprio Portugal Studio do que está instalado nas máquinas aí no laboratório, tá, alunos? Procurem fazer isso agora, tá? Carreguem o programa Portugal Studio. Vamos lá. Vou pegar aqui também, tá? Ó, já trouxe aqui. Quando você entra no Portugal Studio, tá? Ele aparece essa tela aqui, ó, tá? Pessoal, Portugal Studio é um ambiente de desenvolvimento de programas usando o português estruturado, tá certo? Mas o objetivo dessa aplicação é dispor de uma ferramenta para ajudar o aprendizado em lógica de programação. Então, é para ajudar tanto o ensino quanto o aprendizado em lógica de programação. Tá certo, pessoal? Então, não é assim um ambiente para você sair. Dá para fazer bastante testes, enfim, lógicos,
Dá para fazer muita coisa aí. Trabalho é bem completo, tá? Não deve nada. Aliás, nós poderíamos, inclusive, dar todo um curso de lógica de programação só usando o Portugal Studio. Vocês aprenderiam lógica, tudo que a gente vai usar aqui, tudo que está previsto para passar para vocês de conteúdo lógico, poderíamos usar nesse ambiente que é um ambiente tranquilo, tá? Mas assim, ó, sugestão, no momento mais oportuno, quando vocês estiverem em casa com mais tempo, procurem explorar esse ambiente, tá? Aqui nós temos várias questões, tem dicas, tem atalhos, tem exemplos. Se vocês quiserem ver alguns exemplos já usando a linguagem no Portugal, que é um pseudocódigo, tá? A gente considera aqui um pseudocódigo, pode ser muito bem explorado, pessoal. E aqui vocês têm vários exemplos, enfim, tá? Então, assim, é um ambiente muito simples, tá? E é extremamente importante para quem ainda está com dificuldade, né? Em vez de pegar uma linguagem muito técnica, muito cheia de regras, tá certo? E, como eu falei, o importante é aprender a lógica antes de aprender a linguagem. Então, é bom ter essa base lógica, sabe? Estabelecer as ações. Se você conseguir fazer programas no Portugal, você consegue fazer programas no mesmo paradigma, é claro, né? A orientação objeto tem sua contextualização específica, mas consegue depois trabalhar com outras linguagens, tá? Eu acho que até falei na aula passada, daqui a um mês, pessoal, vocês tendo aula com a gente, acompanhando tudo certinho, tá? Vocês vão estar aprendendo Java, vocês vão poder pegar um cursinho lá de Python, de JavaScript e começar a aprender, porque vocês não terão dificuldade. A linguagem em si não é assim tão difícil, né? A questão de adaptação é saber vocabulário, como escreve, comandos, enfim, né? A própria biblioteca de comandos que a linguagem tem, que pode ser muito rica de recursos, tá? Aí sim, pode ser depois explorada, tal. É bem interessante, mas a base é a lógica, tá? Então vamos lá. Então, no Portugal Studio, pessoal, esse ambiente, quando aparece para vocês, vem dessa forma, tá? Se vocês podem... Ah, professor, me apareceu escuro. Isso aí é tema que você configura depois, tá bom? Eu botei o tema claro, que é o clássico do Portugal, porque eu acho que para transmitir para vocês é mais interessante, fica melhor visível, tá? Mas vocês podem depois escolher configurar. Então vamos lá, começar aqui, eu vou botar aqui numa primeira telinha, tá? Quando você entra para montar o primeiro programa usando o Portugal Studio, pessoal, aí também vale um esclarecimento, tá? Quando você... Ah, eu vou fazer o meu primeiro programa, tá? Então, interessante. Quando você abre o ambiente, ele aparece aqui dessa forma, ó. É bem assim, tá? Aqui, como eu falei do tema, né? O tema a gente troca aqui, pessoal, ó. A engrenagemzinha, tá? Aqui você tem tema Portugal, Dark e tal, pode editar, configurar, padronizar, enfim, personalizar, enfim, tá? Ah, eu quero a letra maior, menor. Então aqui vocês têm umas ferramentazinhas, depois você explora, tá? Vocês perceberam que eu aumentei bastante a letra, que eu quero que vocês enxerguem bem aí pela transmissão, tá bom? O tema tá bem grande. Eu não trabalho dessa forma não, tá? Apesar de eu precisar usar óculos e não estar usando, eu trabalho com uma letrinha menor. Muito bem, vamos lá. Sobre o ambiente, quando você começar a desenvolver o seu primeiro programa, como é esse caso agora, ou se já fez em casa, melhor ainda, tá? O que nós temos? Questões a serem consideradas, tá, pessoal? Nós temos aqui, basicamente, 5 regiões, tá? A região aqui das abinhas, né? Eu posso ter aqui vários programas estabelecidos, né? Inclusive, já botei aqui algum para mostrar para vocês depois, para adiantar, certo? Temos aqui a tela inicial, lá, aquela história toda, tá? Nós temos aqui essa região que eu estou mostrando para vocês, onde tem isso aqui escrito, ó, tá? É a região onde nós vamos desenvolver o nosso código. Então, aqui nós vamos colocar as ações, tá? No fluxograma, nós colocava as figuras, tá? E eu achei interessante o fluxograma, que o fluxograma também colocava o comando dentro da figura. Então, a transição do fluxograma para o pseudocódigo para vocês não vai ser nada difícil, porque o fluxograma que nós usamos ali tinha comando dentro também, o que vai ajudar vocês. Vocês vão estar se acostumando com isso, com o processo, tá bom? Então, aqui é onde nós vamos desenvolver o código. Mão na massa vai ser aqui, tá? Aqui no lado esquerdo, nós temos botões aqui. Ai, não sei se está aparecendo para vocês. Eu estou vendo na transmissão. Não sei se está aparecendo, pessoal. Mas bem no cantinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu...
Deixa eu ver aqui. Bem no cantinho esquerdo tem um play, umas pegadinhas de sapatos ali, sabe? Não sei se vocês devem estar vendo no próprio ambiente, tá? Vocês têm ali alguns botões e algumas ações. O botão para executar, um botãozinho aqui que é o debug, que é o passo a passo, né? Se eu quiser executar como eu fiz no fluxograma, instrução é instrução para ir entendendo como é que está acontecendo as coisas, eu posso ir passo a passo, tá? E aí outros botões, né, de interromper, de salvar, salvar como, abrir um arquivo, dúvida. Então nós temos aqui, opa, apareceu, estou vendo aqui, apareceu. Então aparece aí todos aqueles botõezinhos do lado esquerdo, perfeito? Muito bem. Aqui embaixo, pessoal, aqui embaixo é a nossa máquina virtual, tá? Ou seja, é o nosso programa, quando ele for disponibilizado para execução, quando eu for tentar executar o programa, tá? Porque pode ser que ele não execute, tá, gente? Pode ser que eu tente executar, tem algum erro, ele vai dar uma brecada. Aí ele vai informar aqui embaixo um possível erro que tenha acontecido, tá certo? Então a gente vai ver depois essa situação. Isso acontece porque nós estaremos adaptando a uma certa pseudolinguagem. E pode ser que a gente escreva comandos de uma forma equivocada. E aí, quando a gente submeter a esse programa a um processo de avaliação de código e execução, que nós chamamos, nesse caso, de compilação, é o nome técnico, mas eu vou tratar isso aí depois com vocês, tá? Falar de compiladores, interpretadores e tal. Lá no Java a gente pode resgatar isso. Agora fica muito questão técnica, para vocês não é interessante, tá? Mas assim, esse processo de compilação verifica se o programa tem erro. Se não tiver erro, é nessa região, ou se tiver erro também, tá? É nessa região que o resultado será apresentado, tá bom? Inclusive eu já fiz um teste aqui, ó. Quando você carrega um programa, sempre vem aqui um famoso escreva Olá Mundo. Tá? O português aqui faltou dar uma melhorada, né, gente? Aqui, mas vem assim, não é o professor que fez, não, tá? Isso aqui é do próprio ambiente, tá? Então isso aqui já vem pronto para vocês, tá? É o famoso teste do Olá Mundo, meu primeiro programa. Quem já fez programa já passou por isso, sabe? Então aqui embaixo é onde nós temos o resultado da execução do nosso programa, tá bom? Ou dos erros, caso o programa não execute, tá? Aqui no lado direito, né? No lado direito, nós temos aqui algumas bibliotecas. Nós não vamos explorar muito isso aqui, pessoal, tem muita coisa, tá? Mas se vocês quiserem brincar um pouquinho, explorar, vocês podem ver alguns outros, vamos dizer assim, comandos que podem ser aproveitados no programa, tá? Mas isso aí é uma circunstância, tá? Não precisamos nos preocupar tanto. Embaixo, nós temos aqui, ó, nesse localizar, tal, a indicação do nosso programa e da relação que esse programa tem com as variáveis. Lembra o fluxograma? Nós não tinha lá um painelzinho com variáveis? Aqui também aparecerão, tá? As variáveis aparecerão aqui nessa área, tá? E se eu quiser também testar como as variáveis estão se comportando, o que está guardando naquele momento, quando passa por uma atribuição, por uma entrada, enfim, eu posso acompanhar também essas trocas de valores nas variáveis. Ou seja, pessoal, eu posso acompanhar o passo a passo, assim como eu fiz lá no fluxograma, tá certo? Como é a filosofia do fluxograma é fazer o passo a passo, né? Então eu posso fazer isso caso eu sinta necessidade. Isso é interessante principalmente quando eu tenho alguma dificuldade lógica e eu vou acompanhando para ver se o programa faz o que eu estou pensando que deveria ter feito. E às vezes não estou tão correto, tá? Por isso que é interessante a gente ter essa relação. Então, para aprender como ferramenta pedagógica, Portugal Studio é uma baita de uma ferramenta, tá? Vocês podem brincar de programar muito com essa ferramenta antes de nós entrar na linguagem de programação, tá bom? Muito bem. Pessoal, então tá. Eu acho que mais ou menos seria isso. Expliquei o ambiente, cada parte, etc. Gente, então olha só. Então, quando você entrar no Portugal e solicitar, eu quero começar um programa, vai aparecer isso que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Então, é como assim, eu vim aqui, dei o play, ó, executou e já deu. Olá, mundo, tal. Se eu escrever aqui alguma coisa, né? Vamos melhorar esse português, né, gente? Pô, eu não gosto de erro de português. Ficaria melhor assim. Tá certo? Ó, percebam que o escreva ali, pessoal, ele está escrevendo Olá Mundo. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, como é que é o nome desse elemento aqui
que eu falei para vocês ainda há pouco. Vou perguntar, porque daí dá tempo de tomar uma aguinha. Eu espero que alguém tenha respondido. Professores, alguém respondeu? Até o Aqui momento tá não, devagar. André. Hã? Tá devagar o chat aí. O chat, tá devagar no chat. Tá, pessoal, não, tudo bem, pode ter esquecido, né? Primeira vez também acaba passando batido, tá? Aquele conteúdo, entre aspas, pessoal, é um literal, ok? Ou seja, tudo que escrever aqui, né? Ou fizer um outro comando de escreva, abre aspas, qualquer coisa que escrever vai aparecer na tela. Então, comando de saída, isso aqui é um exemplo de comando de saída, ok? Muito bem. Pessoal, mas antes de falar sobre os comandos, sobre as instruções, eu preciso dar uma pincelada em cada uma das partes necessárias, assim como eu falei para vocês lá no fluxograma, o que funcionava cada ferramenta, tá bom? Então, no fluxograma, no pseudocódigo, no Portugal Studio, tá? Coisas que são elementares. Vamos lá. Primeira coisa. A primeira coisa que eu vou explicar para vocês é uma situação que não interfere em nada no seu programa. Ele tem um objetivo só de esclarecer, de você escrever algumas coisas, fazer algum apontamento descritivo que não vai fazer parte do código. Professor, mas isso aqui não é para fazer instrução? Sim, mas todo o ambiente de programação tem uma parte na qual os programadores podem fazer suas anotações, que é o que a gente chama tecnicamente de comentário. Ok? Então, todas as linguagens possuem alguma forma de comentar. Pessoal, vou até antecipar para vocês, sabe? A mesma forma de comentar aqui vai ser a mesma forma de comentar no Java, mesma forma de comentar no C++ e talvez algumas outras linguagens, tá certo? Então, quando você aprender a programar uma outra linguagem, você vai perceber como é que eu faço comentário. Então, aqui, ó, por exemplo, em detalhe, sobre comentários, nós temos dois tipos de comentários, tá? Um é um comentário, sei lá, eu quero escrever aqui, por exemplo, isso aqui é sei lá, comando de saída. Então vejam só que ele fica até diferente, ó. O barra barra após um comando, em qualquer situação, ele torna daquele ponto que encontrou o barra barra até o final da linha um comentário. Pessoal, isso a nossa máquina, o nosso compilador, ele ignora isso aí. Comentário ele ignora, não analisa, tá? É uma anotação que a gente faz, ok? Talvez vocês façam uso dessas anotações para escrever algumas dicas, né? Vocês vão fazer o programa, vou escrever, isso aqui serve para isso ou serve para aquilo. Então, talvez vocês façam suas próprias anotações no começo, fazendo comentários dentro dos programas, sabe? E é também uma forma muito interessante de documentar o código, tá? Especialmente porque, claro, quando você for trabalhar com mais pessoas, desenvolvendo um sistema, enfim, tá certo? Talvez você trabalhando com outras pessoas, talvez seja interessante em alguns pontos desse trabalho fazer comentários para deixar aquele trecho bem certinho, bem claro, porque uma pessoa pode dizer assim, mas o que vai fazer esse código aqui? Não estou entendendo. Então, o comentário traz essa possibilidade de fazer essa documentação, documentar o código. Isso ajuda muito, né? Para que outras pessoas, né? Porque caso tenha aí uma coparticipação de outras pessoas no desenvolvimento do mesmo código, né? Que as pessoas saibam, né? Conversem, né? E saibam o que se trata, tá bom? Então, esse é um exemplo de comentário de linha. De onde ele está, barra, barra, até o final, é comentário. Tem outro comentário também, que é um comentário quando eu preciso fazer um trecho, documentar uma narração, um comentário maior. Então, quando eu preciso de um comentário, tá certo? Que vai mais de uma linha, eu não vou ficar dando barra barra a cada linha. Eu não preciso fazer isso, sabe? Então, por exemplo, assim, uma prática que os meus alunos fazem, né? Às vezes, quando eles entregam uma atividade, né? Eles entregam o código assim certinho para mim corrigir, tá? Para eu corrigir, eles colocam o enunciado, né? Descrevendo, já botam no código ali certinho para ver o que o pede programa, o que precisa de entrada, de saída, tal, enfim.
Quando se pretende fazer comentários de mais de uma linha, é o barra, asterisco, e aí, pessoal, eu posso fazer isso aqui, tá? Aqueles asteriscos que aparecem no meio não são necessários, não são tão necessários, pode ficar assim, tá? É porque convenção ele bota, né? Sempre um asterisco, mas ó, do barra asterisco até o asterisco barra, tudo isso aqui, ó, tá? Sei lá, tá? Tudo isso aqui é comentário de linha. Então, eu posso fazer muitas dessas linhas, né? Por exemplo, vou fazer uma coisa prática aqui, né? Este é um comentário de várias linhas, ok? Então, isso aqui ó, já serve como um comentário, ok? Então, isso aí pode ser usado em qualquer momento, não interfere no código, tá, pessoal? É só uma dica aí para quando vocês forem utilizar. E é claro também porque vocês vão fazer uso de exemplos, vocês vão consultar uma bibliografia, tá? Então, em algumas partes haverão comentários dentro de um código-fonte, entendeu? E aí tem uma característica para identificar o comentário no código-fonte. Atentem a isso, tá, pessoal? Tá? Em termos práticos, não afeta o programa em si, tá? Enfim. E aí nós vamos, depois do comentário, nós precisamos fazer o seguinte, tá? Eu vou tirar aqui esse comando de saída, tá? Um comando que vocês utilizaram. Por exemplo, inclusive eu vou até fazer o seguinte. Lembra do quadrado? Do fluxograma do quadrado? Eu não vou puxar aqui, tá? Qual era a primeira ação? Vocês fizeram o comando. Vou trazer aqui, vou só resgatar bem rapidinho. Ó, o que nós temos aqui? Ó, fluxograma. Qual foi a primeira ação? Não precisaria o comando escreva, mas primeiro, pessoal, foi o comando escreva, depois um leia, tá? Pessoal, no Fluxolab, desculpa, no Fluxolab, no Portugal Studio, tá certo? Eu vou começar fazendo assim. Aí vai acontecer uma coisa também que lá no fluxograma precisava. Vamos ver se vocês atentam a isso, sabe? Então eu vou fazer assim, ó, escreva, ó, como tá lá no Fluxolab, pessoal. Digite o lado do quadrado. E pessoal, vou dar aqui um espacinho e tal. Lembram disso? Tava lá, escreva, eu só trouxe o comando, tá? Só que, pessoal, a regra sintática no Portugal Studio diz que o escreva tem que abrir uma chave e fechar a chave. Dentro das chaves no escreva, você bota o que você quer apresentar. Então, nesse caso aqui, ó, o que eu botei dentro do meu escreva? Um literal, orientando o usuário a digitar um dado lá, que é o lado. Certo? Então, esse é o comando de saída. Vocês já viram ainda há pouco, né? Já estava escrito Olá Mundo. E agora, como é que eu faço um comando de entrada? Pessoal, lá também tem um símbolo do que era a ação da entrada e dentro da ação está escrito o comando leia. Também no Portugal Studio, tá? O comando se chama leia, tá? Aqui, pessoal, pode deixar espaço em branco ou não deixar, tanto faz, sabe? Eu vou deixar com um espaçozinho para ficar mais claro para vocês. Também, o comando leia pode ter o espaço em branco, pode não ter, tanto faz. Então, aqui o leia, pessoal, também vai ser leia, abre e fecha parênteses. O que vai dentro do parênteses? O que vocês acham que vai dentro do parênteses, pessoal? Vai o nome da nossa variável, ok? Porque vai ser solicitado um dado, esse dado vai para a variável de memória, para a nossa caixinha, certo? E aqui, como é que era o nome da nossa variável? Ah, professor, lado. Isso mesmo. Então, opa, escrevi errado. Então, aqui dentro eu vou escrever lado. Então, essa aqui é a entrada do lado quadrado, ok? Pessoal, alguma coisa estranha? Ah, professor, por que ficou grifadinho em vermelho lá no lado? O Portugal Studio também tem dessas coisas boas, né? Como se fosse um corretor ortográfico, tá? Ele tá achando estranho aquele lado. Mas se eu fizer uma analogia com o meu fluxograma, o que vocês acham que está faltando? Alguém poderia responder? Será que tem alguma coisa no chat? O que falta antes desse comando leia? O que falta a gente definir, como tinha também lá no Fluxolab? O pessoal não tá querendo usar o chat, não. Não está querendo usar o chat? Pô, esse pessoal é calado, hein?
Poxa. Na verdade, uns relatos aí de dois polos que não conseguiram acesso ainda ao chat. Eu tô tentando Ah, resolver tá. com Tudo eles bem. aí, mas Tudo bem, tudo bem. Mas bom, pelo menos eu estar instigando uma pergunta já faz quem está ouvindo pensar pelo menos, né? Talvez a comunicação não seja aí tão perfeita que, infelizmente, mas né, provocar o pensamento de vocês, ok? O que que falta? Pessoal, a gente falta definir a nossa variável. Lembra lá no Fluxolab? Tem que definir a variável no fluxograma, tá certo, pessoal? E nas linguagens de programação, a gente também precisa definir o lab, a variável, tá? O lado, no caso aqui, né? Então, só que para definir uma variável, eu preciso primeiro, já que eu estou me acostumando com essa linguagem chamada Portugal Studio, eu preciso saber quais são os tipos de variáveis possíveis que nós podemos trabalhar no pseudocódigo, no Portugal Studio, tá? No caso, para o lado, pessoal, ele vai ser um dado numérico, não é isso? Tá? Então, eu já vou antecipar para vocês, depois eu faço um comentáriozinho aqui, tá? Sabe? Vou até botar aqui assim, ó, botar aqui um comentário de linha, que depois eu posso socializar com vocês, sabe? Vou botar aqui assim, ó. Vou até escrever, vai ficar documentado. Tipos de variáveis. Vou botar aqui, ó, tipos de variáveis. E vou colocar assim, pessoal. Quais são os tipos de variáveis no Portugal Studio? As numéricas, sabe? As numéricas. Vou chamar aqui de numéricas. Eu tenho que também tipificar. Lá no Fluxolab, vocês tinham. Ai, gente, número. Tinha outro que era um caractere, uma cadeia, string, lembra? Número, string e talvez lá um booleano, acho que um booleano. Eram três tipos lá, lembram? Aqui nós temos variáveis numéricas, dois tipos de variáveis numéricas, pessoal. A primeira delas é uma variável numérica só para números inteiros, ok? Então nós temos a variável do tipo inteiro, que eu escrevo assim, ó, tá certo? E nós temos a variável que é do tipo real. Já vamos ver como é que funciona isso. Real seria números com casa decimal, com ponto flutuante, né? Com um grau de precisão maior, tá bom? Nós temos também variáveis do tipo que são caracteres, né? Que são strings, vamos chamar assim, né? Vou usar o mesmo termo do Fluxolab que vocês fazem melhor relação. Strings são variáveis textuais, alfanuméricos, né? Que eu não posso pegar e fazer cálculo, por exemplo, que não vai dar certo, porque é um outro formato de dado, ok? Vamos pensar assim, tá? Para ficar mais simples. Então, sob strings, eu posso guardar strings, cadeias grandes de nomes, né? Que é o tipo se chama cadeia mesmo, e nós temos uma outra chamada caractere. Caractere. Qual é a diferença das duas? Cadeia, se não me engano, armazena até 256 caracteres. Tá? Não cheguei a fazer teste para isso, mas acho que é um padrão. Tá? E o string tipo caractere é quando eu quero apenas um único caractere. Tá? É uma coisa bem específica. Tá? Professor, mas por que tem essa diferença? São situações que na programação que nos leva a usar variáveis de tipos diferentes, tá? E uma outra questão que é um pouco mais técnica, né? Depois a gente pode ver no Java também. O Java tem muitos detalhes sobre isso, que seria uma especificação, inclusive, quanto à ocupação dessa variável, desse tipo de variável na memória. Então, tem variáveis que ocupam mais espaço na memória do que outras, né? Então, por exemplo, o caractere, no nosso caso aqui, né, vocês estão tendo aula de fundamentos, tá? Ocupa um byte, né? Um byte são 8 bits. Então, é a representação simples, sabe? Cadeia, daí você tem lá, tem 256, multiplica 256 por bytes, né, por 8 bits, enfim, para saber ter uma ideia do tamanho armazenado, tá? Que vai ser ocupado. E nós temos uma outro tipo de variável, opa, eu vou te dar um enter aqui para abrir mais espaço. Que é o tipo lógico. Certo? Variáveis do tipo lógico, lógica, vou botar assim, tá? Que eu chamo, eu acho que é lógico, é assim, lógico. Então, dependendo da informação, pessoal, dado lógico
é um dado que vocês ainda vão estar se acostumando. Não é o dado usado regularmente na programação, pode ser muito bem explorado, tá certo? Mas eu confesso que na lógica de programação a utilização não é tão grande assim, mas vale o conhecimento. O lógico, pessoal, é uma situação de dado onde ele só precisa de um bit, tá? O bit representa ausência ou presença de sinal, né? Se vocês estudarem um pouquinho mais daqui a pouco fundamentos, vocês vão perceber que tem ausência, significa o zero, uma representação numérica. O 1 significa a presença do sinal, 0 ou 1. É o binário que a gente chama, né? Os números binários, enfim, etc. Tá? E o lógico tem essa característica, tá? De armazenar 0 ou 1. Tá? Para nós, vai ter um significado bem interessante, né? Que vai ser verdadeiro ou falso, tá? Nós vamos trabalhar com situações lógicas muito na programação, evidentemente, tá? E aí a gente vai ter um aspecto, uma abordagem depois tratar especificamente para isso. Tá bom, galera? Então seria isso a questão dos dados, dos tipos possíveis, ok? Muito bem. Então vou deixar isso aqui escrito no programa, tá? Depois eu passo para vocês isso aqui. Então, pessoal, significa o quê? Se nós precisamos de um dado de memória, que vai ser a entrada do nosso dado, é o lado do quadrado, nós precisamos declarar essa variável. Nós precisamos botar uma instrução que diga, olha, eu quero essa variável na memória, ok? Como é que eu faço isso? Como é que eu escrevo? Simples, muito fácil. Se eu quero declarar o lado do quadrado, eu primeiro escrevo o tipo, tá? Que tipo vocês acham que é mais conveniente para o lado do quadrado? Aí depende. Ah, professor, só vou usar números inteiros? Ah, então declara como inteiro. Ah, não, eu posso usar números reais. Então declara como real. Então você vai escrever assim, ó, inteiro, e vai escrever do lado, dá um espaço, o nome da variável. No caso seria aqui inteiro lado. Ok? Muito bem. Professor, se eu tivesse outras variáveis de memórias do tipo inteiro, tem que botar o inteiro em cada linha? Não, eu vou separar por vírgula, né? Por exemplo, bom, eu até posso declarar aqui, aproveitar, né? Eu já posso declarar aqui a minha área, eu já posso declarar também o meu perímetro. Lembram, pessoal, que nós vamos precisar da variável área e da variável perímetro, tá? Que vão ser processos que nós deveremos estabelecer, né? Atribuições. Então, nós temos isso aqui, ó, vejam só. Inteiro, lado, área, perímetro, tá? Pessoal, eu só vou dar uma dica para vocês. Pessoal, vocês vão ter a obrigação, tá certo? O compromisso de ir depois no e-book e ver as regras para identificação de variáveis, ok? Eu não posso escrever a variável de qualquer jeito aqui. Por exemplo, se eu escrever perímetro com um i acentuado aqui, ó, olha lá, já berrou, tá vendo lá em cima, pessoal? Já está grifado. Vai ser um erro que vai acontecer. Por que eu não posso fazer isso? Então, as regras para identificação de variáveis, eu vou pedir para que vocês leiam. Atentem lá, tá? São as 4 regrinhas, tá? Não é muito difícil, tá? E é claro, né, pessoal? Sempre vem a recomendação. O nome da variável, sugiro, né, a gente sugere, que seja um nome que lembre o dado. Então, lado, o que significa? É o lado quadrado. Área é a área do quadrado. Perímetro, bom, então os nomes estão muito adequados, tá certo? Ah, professor, mas por quê? Ah, se eu escrever aqui, ó, x, y e z, vocês vão entender? Até podem entender, mas eu acho que a dificuldade vai ser maior. Então, vamos facilitar o processo? Vamos dar um nomezinho bacana para os caras, né, para as variáveis? Então, isso também é muito importante, tá bom? Então, vamos lá. Eu fiz aqui a declaração da variável, podia botar aqui um comentário, inclusive, né, ó, a declaração das variáveis, né? Como tem lá no livro, né, gente? No livro eu documentei bastante lá esses exemplos. Uma vez que eu obtenho o lado do quadrado, pessoal, qual é o primeiro passo na sequência lá do nosso fluxograma? Não vou nem mostrar o que eu quero que vocês pensem na lógica, tá? Qual é o próximo passo? Calcular a área do quadrado. Como é que é a área do quadrado? Pessoal, é a mesma coisa que nós escrevemos lá. A área vai ser igual a lado vezes o lado. Bem tranquilo. Como a gente fez lá, exatamente igual, ok? Próxima linha.
Vamos escrever agora ou vamos escrever depois? Não, professor, vamos fazer igual o fluxograma. Então tá, vamos fazer igual o fluxograma. Depois de calcular a área, nós vamos usar o escreva e vamos colocar. Como é que é? Eu vou usar a mesma frase, inclusive. A área. Vou botar até acentuado aqui, ó. Não tem problema. Pessoal, dentro das aspas duplas, tá? No Portugal Studio, normalmente não tem problema se você botar caractere especial, tá bom? Eu só não posso usar caractere especial para identificar a variável, tá? Já antecipei aí uma dica para vocês. A área do quadrado, vou fazer a mesma frase, pessoal. A área do quadrado de lado, vou aqui dar uma... Eu botei aquele espaçozinho em branco ali, pessoal, para não ficar colado, tá? O literal tem um espaço, que depois vai aparecer o lado do quadrado aqui, né? Lado, pessoal, deixa eu só tirar isso aqui para mostrar a tela maior para vocês, ficar melhor também. A área do quadrado de lado é área, tá certo? Vou fechar isso aqui, ok? Vou agora fazer o quê? Calcular o perímetro. Então, o perímetro vai ser igual. Qual é o mesmo cálculo do perímetro? 4 vezes o lado. E da mesma forma, vou dar um escreva. Escreva. Vejam as instruções aqui, ó. Escreva e botei assim. E o perímetro é... E aí eu boto a variável, né? Só lembrando aqui, ó. Vejam as nossas composições. Tá certo? Ok, pessoal? Vai acontecer uma coisinha estranha para vocês aqui, mas a gente vai perceber. Deixa eu ver só como é que está aqui para baixo. Pessoal, basicamente o código, o fluxograma, está representado agora como pseudocódigo usando o Portugal Studio. Ok? Vamos ver se não vai ter erro. Professor, que erros são mais comuns? O erro mais comum é, por exemplo, eu esquecer de declarar uma variável. Por exemplo, assim, ó. Vamos supor, esqueci de declarar a variável lado. Se eu mando compilar, olha, já deu erro lá, ó. E ele bota a linha, pessoal, tá? Já dá aqui, ó, linha 20, papapá. O lado não foi declarado, porque ele achou aqui na linha 20, ó, que esse lado aqui, ó, não está declarado. Ah, claro, esqueci. Vou botar lá o lado. Às vezes você esquece de fechar a aspa dupla. Por exemplo, dessa forma aqui, ó, né? O literal abre aspas duplas, digita, esquece de digitar aspas duplas. E aí vai compilar, olha, na linha 19, a expressão não foi iniciada corretamente, tá? Então, na linha 19, aqui às vezes, pessoal, o erro dá numa linha, mas a consequência é em outra, tá? Tem que ver a consequência lógica de cada erro. Os erros às vezes não são tão precisos, sabe? Inclusive nas mensagens. Os erros às vezes não são tão claros assim. Mas aqui não é muito difícil de... uma coisa importante, uma dica fundamental, pessoal. Cuidem com os erros que são apresentados, certo? Porque errar no desenvolvimento de programas é a coisa mais comum que tem, é a coisa mais comum que existe. É difícil eu fazer um programa, porque eu faço assim e mando executar e eu vejo, puxa, que bobeira, tem um errinho ali, e vai corrigir. Mas é interessante que vocês saibam, tenham uma experiência com o erro também. Por que você errou? Porque eu esqueci de declarar a variável. Eu esqueci de fechar aspa dupla. Esqueci de abrir um parênteses. Esqueci de uma outra coisa. Então, cuida com isso, que às vezes tem erro que dá trabalho. Tem erro que você passa um tempo, não acha. Às vezes um colega tem que ajudar, o professor tem que verificar. Ok, pessoal? Então, cuide com isso. E se descobrir o erro, já sirva de lição, para evitar no futuro, se acontecer o mesmo erro, dizer, opa, já aconteceu comigo isso, é tal negócio. Então, o erro também traz uma experiência para os programadores, entendeu? É que nem aquele cara, o mecânico, que o carro chega na oficina, pelo barulho ele já sabe mais ou menos qual é o problema, que é a repimboca da parafuseta, alguma coisa do tipo, beleza? Então, na programação, essa experiência também é bem interessante, tá? Cuidar com os erros, enfim. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Então tá aqui o nosso programa, né, pessoal? Um detalhe importante, gente, que todo programa é desenvolvido dentro da função início. Isso é extremamente importante. Nós só vamos programar dentro da função início, certo? Pessoal,
as chaves, que vai ser uma ótima referência, muito importante na programação, não só no Portugal, como no Java também, as chaves abre e fecha representam blocos de códigos. Então aqui nós temos o bloco principal do meu programa, tá? Lembram lá do fluxograma? O que o fluxograma precisa para executar? Que é fundamental, o início e o fim, tá? Aqui nós não temos um início, um fim, um begin, um end. Nós temos chaves. Então, pessoal, só para fazer uma relação, é como se essa chave aqui, ó, fosse o início do meu programa e essas chaves aqui que fecha, fosse o fim do programa. Ó, vou botar aqui assim, ó, início do programa. Vou botar aqui como um comentário, só para lembrar, para ter a mesma relação lógica, né, com os ambientes diferentes, com as técnicas diferentes, tá bom? Tá? Vou deixar isso aqui guardado também. Depois, pessoal, eu vou passar esse material para vocês, tá? Lá a gente coloca o material também complementar, além da gravação da aula de hoje, tá? Aí vocês podem pegar o código, usar, né, reaproveitar. Vamos fazer um teste agora. Já estamos quase na hora, tá, pessoal? O tempo está indo certinho. O que estava previsto vai acontecer. Olha só. O que aconteceu primeiro aqui, pessoal? Digite ao lado do quadrado. Certo? Olha só. Ele está ali naquela linha 19. Estão vendo? E, aliás, ele está na linha 20. O cursor piscando ali está na linha 20. Ele está no comando leia, que nem no fluxograma. Tá? Está esperando. Vou botar aqui assim, 5. Certo? O que vai acontecer agora, pessoal? Ele vai descarregar o resto, tá? Porque no meu programa não tem nenhum ponto de parada. Ele vai agora parar só no final. Só vai terminar quando acabar. Beleza? Olha só. O que aconteceu, pessoal? Ele mostrou o resultado. Deixa eu só... Aqui. Ele mostrou o resultado? Mostrou. A área do quadrado do lado 5 é 25. Ih, rapaz, o que houve aqui? E o perímetro é 20. Pessoal, mostrou corretamente os resultados? Mostrou. Funcionou? É isso mesmo. Tá certo. Mas dá para melhorar? Dá. O que ficou feio aí, pessoal? Professor, ficou colado. Essas linhas aí ficaram coladas, tá? Bom, aí já passo uma dica para vocês muito tranquila, tá, pessoal? Que para dar vamos dizer assim, uma nova linha entre o comando escreva e outro, pessoal, basta que vocês usem um literal com contrabarra N. Tá lá no material, tá? Tá lá no material, tá escrito isso também lá. Se vocês forem ler, fazer uma leitura completa lá do pseudocódigo, vai falar sobre isso. Então eu vou botar aqui assim, ó. Depois de escrever a área, eu vou botar aqui, ó, aspas duplas, contrabarra N, fecho. Ok? Pessoal, isso aqui, ó, é a mesma coisa lá no Java. O Java também tem isso aqui, ó. Tem um comando que dá linha e tem um comando e tem um literal que quebra a linha também, tá? Então, quando chegar a escrever a área, ele vai executar uma nova linha. Eu podia ter feito aqui ou podia ter feito aqui, ó, botado o contrabarra N na frente do eu perímetro. Podia botar aqui, ó, contrabarra N, aqui dentro do literal, tá certo? Fazer um teste novamente, botar ali, sei lá, 7 agora, ó, 7, a área do lado 7 é quando e o perímetro é 28, tá bom? Pessoal, basicamente seria isso, tá certo? Eu só gostaria de tomar só mais 2 minutos de tempo para vocês, porque eu queria passar uma dica sobre a atividade complementar, certo? Então esse é o ambiente, pessoal, procurem exercitar. Já antecipo o quê? Se vocês pegarem a lista de exercícios, fizerem agora no Portugal Studio, começar a traçar, experimente, tá? Vocês têm que passar por essa prática. Sem essa prática, vocês não irão aprender. Tem que praticar. É uma obrigação de vocês, tá bom? Agora é o seguinte, o que eu ia falar para vocês? Uma questão importante. Na atividade complementar, e não foi falado na aula passada nem nessa, mas tem explicação lá no material, mas eu só quero reforçar. Na atividade complementar, pessoal, vocês têm que prever uma situação que vai precisar de uma decisão, tá bom? De uma decisão, tá? Lá no Fluxolab, tá? Lá no Fluxolab, deixa eu pegar aqui, só para fazer
uma coisinha. Pessoal, um detalhe, tá? A decisão, tá? Deixa eu diminuir aqui. A decisão no Fluxolab é feita através dessa condicional aqui, ó. Tá? Isso aqui é uma condição. A decisão serve para, na sequência da execução do meu fluxo, quando ele encontra uma decisão, significa que dentro dela vai ter uma pergunta. Aliás, a pergunta vai estar em forma de uma expressão lógica, tá certo? E aí vai ter que ter uma expressão lógica para comparar alguma coisa, tá certo? Essa expressão lógica resulta no quê? Um verdadeiro ou um falso. Então eu terei obrigatoriamente, depois de uma decisão, dois caminhos a serem tomados. O caminho que leva para o verdadeiro e o caminho que leva para o falso. Ok? Então, por exemplo, assim, se por acaso aqui, né, já vou só para mostrar para vocês, se por acaso aqui no meu programa, tá, um teste prático, vamos supor que eu tenho a minha média, a média das notas, né? Tá no livro, inclusive o mesmo exemplo, por favor, se vocês tiverem dúvida na explicação, o livro também vai estar bem contemplado, façam a leitura também, tá? Se eu quiser, eu tenho uma média. Se eu quero saber se a minha média é maior ou igual a 6, para saber se eu escrevo aprovado ou se eu escrevo reprovado. Então, pessoal, eu vou usar uma decisão e na decisão vou ter que escrever uma expressão lógica. Nesse caso, pessoal, tá? Eu vou ter que comparar uma variável com uma constante. Eu quero saber se a média é maior ou se é igual a 6. Tá? Então eu vou usar tá lá no material, pessoal. Acessem lá, tá? Apesar de nós termos daqui a pouco um capítulo exclusivamente sobre estrutura de seleção, essas questões são mais elementares, mais simples, e é possível que vocês já comecem a pensar sobre isso. Então, por exemplo, eu quero perguntar se a média é maior ou igual a 6, eu estabeleço uma expressão lógica, tá? As expressões podem ser feitas de formas diferentes. Eu posso, por exemplo, perguntar se a média é menor que 6. Porque se a média for menor que 6, está reprovado. Se a média for maior ou igual a 6, está aprovado. Então, dependendo, eu posso trabalhar com as expressões, tá? Vai da sua percepção, tá? Do que você achar mais conveniente. Mas poderia ser assim, ó. Média maior igual a 6. Se eu faço isso, pessoal, tá? É claro que aqui não tem uma sequência, né? Eu deixei solto. Olha aqui, ó, vocês estão vendo que aqui tem o caminho do verdadeiro. Então eu posso pegar aqui, ó, por exemplo, e fazer assim, ó. Eu vou escrever o literal aprovado, tá? Ó, e faço aqui assim, ó. Caso contrário, eu vou escrever o literal reprovado. Só um exemplo para vocês, tá? Só estou discutindo isso porque às vezes textualmente pode ser um pouco mais complicado e às vezes o professor mostrando o exemplo fique um contexto mais prático, talvez melhor, sabe? Então, se eu botar aqui assim, ó, tá certo? E se por acaso depois eu tiver uma outra ação na sequência, né? Sei lá, eu depois na sequência eu vou ter, sei lá, um outro comando de saída, sei lá, ou fim. Tá? Eu posso conectar aqui assim, se for depois terminar tá? Então, por exemplo, lá na atividade complementar, tem uma situação que tem que ser testada. Você vai ler dois números. Eu quero a soma dos dois, a subtração dos dois, do primeiro pelo segundo, a multiplicação dos dois e a divisão do primeiro pelo segundo, né? Mas eu falei, se o segundo for zero, não pode dividir, porque daí infringe uma regra matemática. Aí eu falei assim, na divisão tem que tomar cuidado, entendeu? Então, o que eu preciso perguntar? Se uma variável é igual a zero ou não. Se for igual a zero, tem que botar mensagem. Impossível realizar a divisão. Se não for diferente de zero, se for falso, tá certo? Eu posso realizar a divisão, mostrar o resultado, tá? Uma dica lá daquela atividade complementar que vocês vão realizar. Depois disso, pessoal, vocês vão fazer o quê?
passar, eu botei aqui um exemplo usando a média, porque não queria dar o spoiler da atividade complementar, tá, gente? Senão ia ficar muito mamão com açúcar, tá? É só para dar um exemplo para vocês. Mas, se fosse o caso no Portugal Studio, tá certo? Eu até coloquei aqui um exemplo, né? Tá? Seria assim, ó. Eu até posso. Ah, isso aqui tá no livro, né? Eu ia botar para vocês, nós está no livro. Seria assim, ó. Ó, aqui eu tenho a entrada do nome das notas, né? Tá? E aí eu tenho aqui, ó, C. Se eu quero saber se a média é maior que ou igual a 6, eu boto média maior ou igual a 6, tá certo? Vai fazer o quê? Abro chaves, nesse momento vamos usar as chaves como uma questão de organização, tá certo? Porque o problema no fluxograma e no Portugal Studio é que o fluxograma, graficamente, eu percebo melhor a estrutura. No Portugal Studio, como já é meio que um programa, né? Em português, em pseudocódigo, sabe? Eu tenho que escrever linhas de comando. Então, como é que eu faço essa divisão de fluxo? Então, no Portugal Studio, pessoal, eu tenho assim, ó, o C e o C não, sabe? O C é o caminho do falso, desculpa. O C é o caminho do verdadeiro. Então, ó, se média for maior ou igual a 6, então, o que que faz aqui? Escreva aprovado. Mais ou menos o que eu fiz ali no fluxograma para fazer uma associação. E se a média não for maior ou igual a 6? Se for falsa essa expressão, aí ele vai daqui, ó, ele não vai fazer o C e vai pular para o C não. Ou seja, se for verdadeiro, ele faz o que está no C e pula o C não. Se for falso, ele pula o C e vai para o C não. Aí no C não ele vai fazer aqui o escreva, tá certo? Reprovado, tá? Esse exemplo está praticamente igual, pessoal. Reprovado. Esse problema está tem um exatamente igual na apostila, para vocês verem como é que escreve a estrutura, como é que está a relação. Mas é uma explicação para ter essa contemplação para vocês, eu acho que também é interessante. Tá bom? Pessoal, novamente, usei um tempinho a mais, porque, putz, lá no começo tivemos um probleminha técnico, mas eu espero que assim a gente consiga tê-los atendidos, né, devidamente, tá? E que vocês façam bom uso aí dessas explicações, do material que tá bem estabelecido, e a gente fica à disposição, ok, pessoal? Pode usar fora de dúvidas. Se quiser, pode ir lá na mensagem do Moodle conversar com o professor, tanto faz. Pode mandar um e-mail para trocar uma ideia. Marcos Piching, a palavra é sua, por favor. Ok, dado o avançar do horário aí, levantei a mão aí já para te cortar aí, Andrino. Já falou Poxa, demais aí, tomou bastante água também, isso é importante. É, eu acho que o professor Andrino está colocando para vocês, os exemplos que ele está mostrando, né? Eu acho que esse roteiro segue bem o fluxo, né, do que vocês devem seguir para a programação. Mas eu acho que cabe nesse momento reforçar, né, a questão do ensino à distância, tá, gente? Nós precisamos muito que vocês acessem os materiais, que vocês acompanhem, né, os tópicos de estudo de cada disciplina. A gente sabe assim que tem bastante material, né? Mas vocês têm que explorar, vocês têm que criar o roteiro de estudo de vocês, vocês têm que saber que existe uma programação para cada semana, para cada conteúdo. Procurem se organizar, procurem ficarem atentos às datas, né, de entrega de atividade, é, e não hesitem aí em nos procurar, né, em caso de dúvidas e tal, para que vocês possam, né, ter os esclarecimentos devidos e ter sequência no curso. É, aqui pelos bastidores, a gente estava aqui tentando resolver o problema do chat, juntamente aí com agora aqui os nomes já tá dando branco aqui, acho que é o cansaço aqui. A Luciana, a Cristiane, eu acho que também colocou aqui, deixa eu ver se foi isso mesmo, só para conferir.
Foi a Luciana que achou ali, né, uma forma de todo mundo acessar o chat, principalmente para quem está acessando pelo link. Na verdade, eu acho que para a próxima aula, depois do intervalo, né, acho que o pessoal do Luciana e. Acho que foi a Luciana, que descobriu ali que foi acessando, né, na hora que entra no link, tem uma opção logo abaixo, na entrada da reunião, para vocês entrar com a opção ali para uma melhor experiência, entrar. Aí vocês têm que entrar com o usuário do IFSC e a senha de vocês aí no IFSC. E isso vai habilitar o chat para todo mundo. Tá? Eu sei que o acontecido foi hoje, achei que seria algo mais natural, que ia dar tudo certo. Mas todo mundo que está com esse íconezinho aqui, com um fundo azul e tal, é porque não entrou com essa experiência aí da Microsoft aí. Então, depois vocês experimentem, né? Que com certeza o chat vai habilitar para vocês aí. Agradecer aí, pessoal dos Feito, bastidores, Marcos. a Luciana aí que deu esse apoio pra gente aí, Beleza, ótimo. tá? Ô, Marcos, só aproveitando, tá? É que tem o Isaac, que levantou a mão também. Beleza? Tudo bem? Dá a palavra a ele. Opa, tudo bom? Boa noite. Mestre, é o seguinte, a minha dúvida é porque semana passada eu estava trabalhando, eu sou servidor também, e eu queria saber, no caso, a lista de atividades só tem essa que você mostrou hoje, né? Vai vir uma segunda ainda. É que assim, ó, tem uma lista de exercício, tá, Isaac? Que eu Hum. disponibilizei só para os alunos fazerem uma prática, tá certo? Então, assim, o que a gente acha interessante, claro, resolver exercício, quanto mais praticar, melhor, mas tem uma atividade complementar no tópico 2, tá? Que é para fazer o fluxograma e para fazer o pseudocódigo, tá, Isaac? Mas aí você é pro dia 20 ainda, tá? Tem tempo, dá para praticar, Ah, tá ok? ok. O horário para atendimento é qual? Quando? Amanhã às 18h30. 18h30, ok. Isso. Tá? Foi até bom para dar uma reforçada agora no final para o pessoal também. Tá certo, Isaac? Eu acho que é isso. Ok, mestre, excelente, obrigado. Valeu, Isaac. Obrigado, tá? Pixe, acho que já pode encerrar a gravação. Pessoal, já dando a vocês aí uma boa noite, tá? Foi um prazer trabalhar com vocês. Eu acho que a gente se sente muito gratificado. E vamos, é uma caminhada, né?